Olá, está no ar mais uma edição do seu Bíblia Fácil. Esse é o 7º tema dessa série a respeito do Espírito Santo. É muito bom ter você aqui comigo, ter você aqui conosco, aqui com os nossos convidados, para a gente aprofundar o nosso estudo a respeito dessa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e que faz tanta diferença na nossa vida. Você já vem percebendo ao longo dessa temporada como é importante se relacionar com o Espírito Santo, e hoje você vai conhecer mais um tema. Mas eu quero aproveitar e mandar um abraço para todas as pessoas que nos assistem no norte do país. Nós temos lá uma grande audiência na região norte do país, são pessoas muito carinhosas, muito solícitas, sempre mandam recadinhos, sempre estão aí ligadinhas com a TV Novo Tempo e aqui com Bíblia Fácil. Obrigado você que é do norte do país. Mas enfim, todos vocês que nos assistem do Brasil ou de fora do Brasil pelo NT Play, todos vocês são muito bem-vindos para que a gente possa estudar a Bíblia de maneira mais calma aqui, né? A gente estuda pedacinho por pedacinho para que você possa entender o assunto. E eu já quero convidar você a ir lá nas nossas redes sociais e você passa a nos seguir lá no Instagram ou passa a curtir a nossa página lá no Facebook. Eu vou te falar aqui os endereços, vai anotando aí para você estar junto conosco também na internet. Você pode acessar os vídeos aqui do Bíblia Fácil no nosso canal do YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil. Se você não é inscrito ainda no canal, vai lá agorinha e se inscreve no canal para você receber todas as atualizações e os vídeos que nós postamos lá. Nós também temos uma conta lá no Instagram. A conta é @BíbliaFácil. É isso, @BíbliaFácil. Vai lá, nos segue para que você possa ir acompanhando os stories, para que você possa ir acompanhando os conteúdos que nós colocamos lá, as novidades das temporadas. Tudo vai ser postado lá e se você nos seguir, você vai ficar por dentro de tudo de maneira antecipada. Também tem o nosso Facebook. O Facebook é facebook.com/bibliafácil.nt, facebook.com/bibliafácil.nt. E como eu falei para você, você pode assistir esse conteúdo aqui em qualquer momento lá no ntplay.com. O NT Play é a nossa plataforma de streaming aqui da Novo Tempo. Você pode assistir os programas na hora que você quiser e, inclusive, assistir ao vivo se você desejar. O endereço é ntplay.com e para ir direto para a página do Bíblia Fácil é ntplay.com/Bíblia Fácil. Bem, mas se você quer participar do Bíblia Fácil aqui no nosso cenário, você quer vir aqui para ler os textos conosco, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, se você quer participar conosco, tem um jeito. É só você entrar nesse site aqui, ó, novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Está aparecendo aí na sua tela, ó. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Vai ser uma alegria ter você aqui conosco, para você desfrutar desses momentos tão agradáveis, né? Que a gente vai se aprofundando no texto bíblico e vamos descobrindo a vontade de Deus para a nossa vida. Mas agora é hora de te mandar um presente. Aqui, ó, a revista do Espírito Santo. Vou mostrar aqui na câmera 1 para você. Essa revista aqui, Espírito Santo, o Deus dos bastidores, ela pode ser sua sem custo algum. Essa revista muito bonita e com conteúdo maravilhoso pode ser sua sem você precisar pagar nada. É isso mesmo. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção dessa revista e o envio para a sua casa. Você só precisa pedir. É a primeira vez que você está na Novo Tempo, então acredite no que eu estou dizendo. Faça o teste. Peça a sua revista e ela vai para a sua casa de graça. Você pode pedir de pelo menos 3 formas. Você pode enviar para a gente uma mensagem, não é, no nosso Instagram, ou melhor, no nosso WhatsApp, tá? WhatsApp, deixa eu corrigir. Manda no nosso WhatsApp, está aparecendo um número aí para você na tela. Você pode mandar uma mensagem dizendo: eu quero a revista do Espírito Santo. Nós vamos mandar uma mensagem de volta para você com um link. Aí você clica nesse link, preenche o seu cadastro e você vai receber a revista na sua casa de graça.
Você também pode ligar para a gente no horário comercial. O número é 0 operadora 12 21 27 31 21. No horário comercial você liga, aí você vai dar o seu endereço completo, o seu CPF, os dados que a gente precisa ali para o cadastro, e você vai receber a revista na sua casa sem custo algum. E você também pode entrar agora no site biblia.com.br e nesse site você mesmo faz o seu cadastro. Encontra ali a imagem da revista, clica nela e aí faz o seu cadastro. É só aguardar que o nosso presente da Novo Tempo vai para a sua casa. Você vai poder acompanhar aqui o Bíblia Fácil, semana após semana, com o seu material didático, que é a revista do Espírito Santo. E eu estou aqui com eles mais uma vez, os nossos convidados, Sérgio, Elísia, Marcos, Leide, G e Julimar. São os nossos convidados dessa temporada aqui. A gente está, aos poucos, aprendendo juntos a respeito do Espírito Santo. E você de casa também, né? Todos nós aprendemos a respeito da Bíblia. E falando em Bíblia, eu vou pegar minha Bíblia aqui para a gente começar o nosso estudo. O nosso tema de hoje é a chuva temporã. A gente já falou desse tema aqui algumas vezes, né? Chuva temporã, chuva serôdia. Hoje nós vamos focar na chuva temporã, vamos entender esse assunto. Mas antes, nós vamos orar, porque todas as vezes que nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos orar para pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa vida. Veja, a Bíblia nos dá um privilégio de estudá-la ao lado daquele que a inspirou, o Espírito Santo. Então a gente ora, a gente vai orar agora para estudar a Bíblia, mas você também, todas as vezes que for estudar a Bíblia aí na sua casa, faça uma oração pedindo ao Espírito Santo que esteja com você. Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Mais uma vez eu te agradeço, porque nós estamos aqui nesse ambiente tão agradável, com os nossos amigos de casa, para estudarmos a Tua Palavra. Aqui na Tua Palavra, nós encontramos a Cristo, aquele de quem nós recebemos a salvação de graça. Aqui na Tua Palavra, nós também recebemos as instruções de como um salvo deve viver o seu dia a dia. Nós queremos aceitar tudo isso e pedimos que o Espírito Santo ilumine mais uma vez a nossa mente para que possamos entender o estudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero começar lendo essa citação aqui do Leroy Froom, esse livro A Vinda do Consolador. Aliás, é um livro que eu indico para vocês, um livro que eu já li, um livro fantástico. Ele fala de toda essa teologia do Consolador, do Espírito Santo. Vale muito a pena, procure pelo título aí e você vai encontrar esse livro. E o Froom diz o seguinte: a majestade da sua pessoa, do Espírito Santo, a capacidade de seu poder e a amplitude da sua obra jamais poderão ser plenamente compreendidas ou adequadamente apresentadas. O que esse autor está dizendo para a gente? Nós estamos estudando aqui sobre o Espírito Santo, certo? E a gente está vendo tudo o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Mas o que nós estamos vendo é tudo que poderia ser dito sobre o Espírito Santo, sim ou não? Não, não. Porque o Espírito Santo, ele é Deus, plenamente Deus, como é Deus Pai e como é o Filho Jesus. E o Espírito Santo, sendo plenamente Deus, ele é infinito, eterno e infinito. E é impossível estudar de maneira completa alguém que é infinito. Essa vai ser uma das grandes graças da eternidade, porque na eternidade não vai ter monotonia, né? Uma pessoa uma vez me perguntou assim: mas não vai ser legal a eternidade, porque vai chegar um momento que vai acabar a graça, a gente já vai conhecer tudo, pois tem algo que a gente nunca vai conhecer completamente, é Deus. Deus vai ter, nós vamos ter argumentos, vamos ter coisas para estudar sobre Deus durante toda a eternidade, conversar com Ele, com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho. Então, é impossível a gente estudar tudo sobre o Espírito Santo, mas é importante a gente saber que o que está revelado precisa ser estudado. Veja, ninguém vai ser cobrado pelo que não conhece. Ninguém vai ser cobrado pelo que não conhece. Mas nós seremos cobrados pelas oportunidades que tivemos de conhecer e não aproveitamos.
Você de casa aí, eu agradeço a você e parabenizo a você por estar aqui comigo no Bíblia Fácil, por acompanhar a programação da Novo Tempo, porque você está aproveitando a oportunidade que você tem de conhecer mais. Isso é bênção, bênção na sua vida, porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você se aproxima daquele que vai te dar salvação. Então vamos lá conhecer o que a gente pode a respeito do Espírito Santo. Vamos começar lendo essa promessa de Joel, capítulo 2, versículo 23. É uma promessa sobre o Espírito Santo. Diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. O profeta Joel não estava prometendo aqui exatamente uma chuva literal, não era essa chuva de água. Ele estava falando aqui sobre o Espírito Santo, que cairia como a chuva temporã e como a chuva serôdia. A gente continua aqui, ó, e acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Então veja, quando essa chuva temporã e essa chuva serôdia caísse, ou seja, o Espírito Santo caísse em dois momentos diferentes, a gente vai estudar esses momentos aqui, no momento da chuva temporã e no momento da chuva serôdia, quando isso acontecesse, existiriam efeitos, olha aqui, e ele fala aqui de pelo menos alguns grupos, ele diz, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Ou seja, quando o Espírito Santo caísse, as pessoas seriam usadas para proclamar o Evangelho. Pensa comigo, Sérgio, Deus poderia usar os anjos, não poderia? Não seria até mais fácil? Pensa comigo. Imagina que você está lá na sua casa, né? Você está lá no jardim da sua casa e de repente tem um estrondo no céu e um telão celestial aparece lá. Não, telão não. Aparece o próprio coral dos anjos fazendo uma mensagem musical e depois vem o anjo Gabriel e prega um sermão. Você não acha que teria mais efeito do que eu pregando o sermão? É claro que teria, né? Teria muito mais efeito, as pessoas ficariam maravilhadas. Mas Deus escolheu nos dar a oportunidade de pregar esse evangelho, né? Então, Ele não precisa de nós, sabe? Se desiluda se você acha que Deus precisa de você. Deus não precisa, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos. E quando o Espírito Santo toma conta de nós, as coisas vão acontecendo. Bem, o contexto da Bíblia, a maior parte do contexto da Bíblia é um contexto rural, um contexto no qual era muito comum as pessoas trabalharem da terra, né? Hoje nós vivemos aqui, praticamente todos nós vivemos num contexto urbano, né? Hoje a maior parte das pessoas vive num contexto urbano, mas no tempo da Bíblia, a maior parte das pessoas vivia num contexto rural. Portanto, falar de chuva temporã e chuva serôdia era algo que fazia muito sentido. Nós hoje precisamos ir mais a fundo no texto para a gente entender o que ele queria dizer, né? Então, o que era a chuva temporã? A chuva temporã era aquela chuva que caía naquela região da Palestina no final de outubro, início de novembro, para preparar a terra para a semeadura. Então, se você me assiste aí e você é de um contexto rural, você entende melhor do que eu, o que eu estou dizendo, né? Eu nunca plantei nada, mas a chuva temporã, aliás, eu já plantei. Na escola eu plantei aquele feijão, né, que a gente coloca no algodão. Você já plantou isso? Pois é, mas além disso eu nunca plantei nada, né? A chuva temporã vinha para preparar a terra para poder semear. Aí passava o tempo e depois vinha a chuva serôdia. A chuva serôdia vinha por volta do final do mês de março, início do mês de abril, e aquela chuva que vinha para dar o toque final no grão para ele ser colhido. Então, existe essa linguagem bíblica da chuva serôdia, da chuva temporã e da chuva serôdia. Ou seja, um momento que a semente começaria a ser plantada e um momento que a semente seria colhida. Bem, essa linguagem de semeadura para a volta de Jesus, ela é uma linguagem que a Bíblia retrata em toda ela.
Eu quero mostrar 2 textos aqui para você. Pega aí sua Bíblia. Vai comigo lá em Apocalipse capítulo 14, naquele capítulo das 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14. Gê, você encontrou aí, Gê? Apocalipse capítulo 14. Lê para mim do versículo 14 até o versículo 16. 14 a 16. Apocalipse 14, do versículo 14 ao 16. Ok. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça a coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário gritando, em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Veja, essa é uma imagem profética. O apóstolo João está vendo aqui um evento futuro, que é o evento da volta de Jesus, né? Que acontece ali depois da proclamação dos 3 anjos. E ele usa essa metáfora para falar da volta de Jesus, que é a metáfora da ceifa. Né? No último versículo aí que o Gê leu, o homem que estava sentado sobre a nuvem, ele passa a foice na terra. Né? Então ele vai colher as coisas que estão na terra. Gê, você quer falar? Sim, esse sentado sobre as nuvens seria Jesus? É Jesus, né? Uma Isso figura mesmo? da volta de Ok. Jesus aí, porque ele é aquele que vem colher, né? Ele foi responsável, a partir do Espírito Santo, pela semeadura e também pela colheita. Então, vai chegar o momento da colheita, tá? E eu creio que está muito próximo, pelos sinais que nós vemos, está próximo o momento dessa colheita, pela graça de Deus. Que Jesus volte logo, né? Eu não sei se você gostaria disso, mas eu gostaria muito que Jesus voltasse logo. Muito bem, esse é um texto no qual a gente percebe essa metáfora da colheita para a volta de Jesus. Vamos ver outro lá em Mateus. Mateus capítulo 13. É aquela parábola do trigo e do joio. Nós não vamos ler a parábola toda, mas Mateus capítulo 13, aqui no versículo 29. Mateus 13, 29. Leide, você encontrou? Mateus capítulo 13, versículos 29 e 30. Lê para a gente aí, por favor. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei no seu celeiro. Então veja, é outra imagem de uma ceifa falando sobre a volta de Jesus aí na parábola do trigo e do joio. Então, essa imagem da ceifa é muito importante e a gente vai aprofundar agora nesse estudo sobre a chuva temporã. Aqui tem uma imagem artística, né, daquele momento de Jesus com os discípulos no cenáculo. Né? Jesus está ali um pouco antes do seu momento de ser crucificado e lá em João capítulo 13, Jesus está no cenáculo com os discípulos. Acontece ali a ceia. Imagine o próprio Jesus servindo a ceia, né? Naquele contexto, ele diz que um vai traí-lo, o outro vai negá-lo e os outros todos vão abandoná-lo, vão fugir, não é? Naquele contexto, Jesus fala algumas palavras importantes. João 13, 33 diz assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Essa frase de Jesus deixou os discípulos meio atordoados, né? Não é à toa que é nesse contexto que vem João 14, 1 a 3, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Olha essa mensagem. Antes da gente ler esse texto, você pode procurar aí João 14, 1 a 3. Elísia, você pode ler para a gente daqui a pouquinho, tá? Só vou dar o contexto aqui. Imagine Jesus chegando para os discípulos depois de 3 anos e meio de convivência. Os discípulos iam para todos os lugares com Jesus. Né? Os discípulos iam para casa com Jesus para dormir, os discípulos iam para fazer os milagres. Só tinha um lugar que Jesus gostava de ir sozinho. Jesus gostava de ir sozinho para o monte orar.
né? Então, os discípulos acompanharam Jesus em todos os momentos. Aí Jesus chega um momento ali que ele diz, eu vou para um lugar agora que vocês não podem ir. Então, aquilo deve ter deixado o coração dos discípulos muito agitado, né? Turbado, em turbulência. Aí Jesus dá uma mensagem. Elísia, por favor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Estejais vós também. Olha que texto bonito, né? Esse, na verdade, é a nossa grande esperança. Deixa eu falar para você aqui que está me assistindo de casa. Esse texto aqui é o grande motivo da existência da Rede Novo Tempo, você sabia? Nós só estamos aqui pregando o Evangelho todo dia porque nós cremos que em breve Jesus vai voltar. Ele disse, eu irei preparar lugar e voltarei. E se Jesus falou, ele cumpre. Mas veja, Jesus está dizendo aqui que vai embora. E os discípulos agora ficaram mais atordoados ainda. Olha, ele diz primeiro que vai para um lugar onde eles não poderiam ir. E depois Jesus diz que vai, e vai demorar, né? Eu vou preparar um lugar e quando eu preparar eu voltarei. Então os discípulos devem ter se sentido naquele momento meio com um sentimento de desamparo. E nesse contexto, no mesmo capítulo aí, a gente chama esse trecho da Bíblia, a partir de João 14 até 16, do discurso de despedida de Jesus. E aí Jesus, nesse contexto, fala aí o texto de João 14, 16. Julimar, você está com o texto aberto? João capítulo 14, versículo 16. Se você puder, leia para a gente. Colou aí a página da Bíblia, né? Às vezes acontece isso mesmo. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja, Jesus diz, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Depois ele diz, eu vou preparar lugar e voltarei, mas vocês não vão ficar desamparados. Eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Veja, eu gosto de analisar esse texto porque você percebe a harmonia da Trindade. As coisas não acontecem porque um apenas quer, os três querem. Por isso que o Filho diz assim, eu rogarei ao Pai, eu vou conversar com o Pai e nós vamos enviar o Consolador. Não é assim que o Espírito Santo não quisesse vir, ele foi mandado. Não, os três são Deus, né? E os três estão em harmonia para a salvação. Mas existiu uma conversa, e o apóstolo Paulo diz que essa conversa do plano da redenção aconteceu antes da criação do mundo. Já estava tudo pronto. Se os seres humanos escorregassem, a salvação já estava garantida. E esse outro Consolador, o allos parácletos, como a gente já viu na outra semana, é o Espírito Santo. Então, quando essa promessa se cumpriu? Essa promessa se cumpriu lá em Atos capítulo 2. Na semana passada nós vimos toda aquela simbologia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, né? 10 dias depois que Jesus subiu, quando ele foi entronizado no céu. E Atos capítulo 2, versículo 1 a 4 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia falasse. A obra do Espírito Santo que foi anunciada lá pelo profeta Joel se cumpre em Atos capítulo 2. Leide, você quer perguntar? Então, pastor, com relação à igreja de Atos no capítulo 2, né? Ali descreve que no dia de Pentecostes, os dons começaram a ser distribuídos. Uhum. Cada apóstolo passou a ter um dom, uns de cura, outros de expulsar demônios e assim por diante, né? A pergunta é, como ficam as igrejas que hoje não praticam isso com tanta intensidade? Uhum. Isso quer dizer, então, que o Espírito Santo não está se manifestando? Boa pergunta, Leide. A gente precisa analisar essa sua pergunta de dois prismas. Primeiro, é sobre o prisma do início da igreja cristã. Naquele momento, era preciso que acontecessem coisas fortes
para que a igreja cristã se espalhasse de maneira rápida. Lembre-se, o cristianismo estava no seu início. A igreja cristã estava no seu início. Então, para que o cristianismo tivesse força de avanço, era preciso que acontecessem coisas fortes. Eu gosto de comparar a um carro. Você está numa ladeira e você vai subir, você tem que colocar a primeira e acelerar, não é? Ali o Espírito Santo, as coisas que o Espírito Santo fez na igreja primitiva era como engatar a primeira e acelerar para poder arrancar esse carro do cristianismo. Esse é um aspecto. Outro aspecto é, será que não acontecem essas coisas hoje? Talvez, como você falou, não aconteça com tanta frequência. Por quê? Porque as coisas que precisavam acontecer para o cristianismo alavancar já aconteceram. Mas existem sim trabalhos do Espírito Santo hoje, dom de línguas, e eu vou deixar para falar isso quando a gente for falar do dom de línguas, mas só vou dar um toque aqui para você. Eu conheço um rapaz, meu colega de ministério, ele trabalha lá no sul do país, que ele não sabia falar uma palavra de alemão. E ele foi trabalhar numa cidade alemã e ele falou alemão. Eu não li essa história num livro de contos, não. Eu ouvi essa história dele. Então, existem dons do Espírito hoje, existem pessoas que são curadas, mas uma coisa que a gente precisa saber é que quem decide isso é o Espírito Santo. Então, um primeiro aspecto era necessário para o início do cristianismo, para essa arrancada do cristianismo, mas hoje continua acontecendo, talvez não na frequência que acontecia ali, mas o Espírito Santo continua agindo e ele continua agindo na igreja, não é? Você quer perguntar? Pastor, a gente vê ainda na igreja primitiva a história de Ananias e Safira, Aham. né? Que eles prometeram devolver o valor da venda de uma propriedade e eles reteve o dinheiro. Aham. E você não acha que foi muito dura essa pena que eles receberam, que eles morreram por não ter devolvido o dinheiro diante dessa promessa que foi feita? Que foi duro, foi, eu concordo com você. Mas aí a gente volta de novo para o contexto do início do cristianismo. Veja, a igreja cristã estava sendo formada e Cristo precisava de uma igreja pura para que o evangelho avançasse rápido. Então, quando Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, eles mentem ao Espírito Santo, como está escrito lá, eles estavam de alguma forma contaminando a igreja e era preciso uma lição rápida para que aquele tipo de ação não se espalhasse. Tá certo? Você tem uma pergunta aí, a gente vai para um rápido intervalo. Só para completar, Completa aí, esse foi, então, poderia ser colocado como o pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo. E olha, Não é? se Jesus ele foi tão duro com Ananias e Safira, é porque estava na hora de ser. Né? Essa é uma decisão dele. Mas a gente precisa avaliar que era preciso manter a igreja cristã pura naquele momento para que o evangelho avançasse. Você vê que tem muito pano para manga na nossa conversa aqui, não é? A gente vai para um breve intervalo, é só o tempo de tomar uma água e a gente volta já já com Bíblia Fácil. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Bíblia Fácil. Estamos avançando aqui com o tema do Espírito Santo. E antes da gente voltar para o nosso tema, eu quero te lembrar que nós precisamos pedir a revista do Espírito Santo. Precisamos mesmo, porque esse é o nosso material didático para que a gente possa avançar. Eu vou pegar a revista aqui, olha. Está aqui, ó, para mostrar para você. Essa revista do Espírito Santo, vou mostrar para você aqui na câmera 1. Essa revista aqui pode ser sua, de graça, um presente nosso para você. Essa revista tem o conteúdo dos 15 encontros que nós teremos aqui ao longo dessa temporada. E para você ter essa revista é muito fácil. Você pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai fazer um cadastro, a revista vai para o seu endereço de graça. Ou você pode entrar agora no site biblia.com.br e aí você mesmo faz o seu cadastro lá e a revista vai para sua casa de graça. Pede agora mesmo pelo site e aí você em alguns dias vai receber e nós vamos poder estudar juntos com esse material. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Nós paramos lá o primeiro bloco falando sobre aquele dia do Pentecostes e agora nós vamos ver alguns detalhes daquele dia lá, porque a gente está vendo a questão da chuva temporã. Né? A chuva temporã, ela se cumpre lá no Pentecostes.
as perguntas que vocês fizeram no bloco passado foram muito pertinentes, né? Porque a chuva temporã prepara o solo para ser plantado. Então, tudo o que aconteceu lá, o dom de línguas, os milagres que se faziam lá, que os apóstolos faziam, tudo aquilo era uma forma de plantar o evangelho nesse mundo para que ele pudesse germinar até a chuva serôdia, né? Então, Atos 2,15. O que disseram sobre os apóstolos quando eles começaram a falar em outros idiomas? Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Há uma defesa aqui. Aí Atos 2:16 e 17. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel, veja que Atos, né, que é escrito por Lucas, pelo evangelista Lucas, o médico, Lucas ele está dizendo que o que está acontecendo em Atos 2 é o cumprimento daquela promessa de Joel, capítulo 2. Vamos continuar. Por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, o Pentecostes, ele marca o início do que a gente chama de dispensação do Espírito Santo, ou o período do Espírito Santo. Nós tivemos um período em que Jesus esteve no seu ministério aqui, 3 anos e meio, e agora o Pentecostes marca o início da atuação do Espírito Santo de maneira mais forte. Esse gráfico aqui vai nos ajudar a entender. Nós temos aqui um arco do cristianismo, um arco da igreja cristã. Nós temos o Pentecostes, que marca ali a chuva serôdia, nós vimos a chuva temporã, né? Nós vimos aqui o cumprimento da profecia de Joel 2, que é a semeadura. Ali nós temos um momento em que o evangelho é pregado, continua sendo pregado para os judeus. Se você já estudou as profecias lá de Daniel, capítulo 9, você sabe que lá foram dados 70 semanas para os judeus, 70 semanas de graça. Essas 70 semanas, ou 490 anos, elas se encerram no ano 34, quando houve o apedrejamento de Estevão. Até o ano 34, a pregação era para os judeus. É tanto que o próprio Jesus recomendou que não pregassem para os gentios. Mas aí, a partir do ano 34, começa a pregação para os gentios mesmo. Também, não é? O próprio apóstolo Paulo, que estava no apedrejamento de Estevão, é aquele que é eleito por Deus, escolhido por Deus para pregar para os gentios. Então, a gente tem o início aqui da igreja cristã com a semeadura. Aí nós temos um período grande de ação do Espírito Santo. Essa chuva temporã continua caindo sobre a igreja cristã lá no 1º século, depois sobre a igreja cristã no Império Romano, a igreja cristã na Idade Média, a igreja cristã no período da Idade Moderna, a igreja cristã hoje. Essa chuva temporã continua caindo. Mas vai chegar um momento que vai acontecer um novo Pentecostes, que é chamado de chuva serôdia. Quando a chuva vai cair, o Espírito Santo vai cair de maneira pesada de novo sobre a igreja, e nós vamos ter um novo boom do cristianismo, uma pregação forte, que a gente chama de autoclamor. Uma pregação que vai anunciar para os 4 ventos a mensagem dos 3 anjos lá de Apocalipse 14. Né? A gente vai, em algum momento no futuro, aí, estudar as mensagens dos 3 anjos aqui no Bíblia Fácil, mas você pode, inclusive, pedir os estudos bíblicos da nossa escola bíblica que falam sobre o Apocalipse, porque você já vai começar a entender. Então, nesse arco aqui, nós temos a história da igreja cristã. Agora, vamos para Mateus, capítulo 24, versículos 38 e 39. Porque o Senhor Jesus, ele vai nos ensinar como é que estaria o mundo um pouquinho antes da chuva serôdia. Tá certo? Um pouquinho antes da volta de Jesus, o período da chuva serôdia. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Para vocês perceberem que nós estamos vivendo no período descrito profeticamente para a chuva serôdia cair. Você já parou para pensar nisso, você que está me assistindo de casa? Nós estamos vivendo um período
descrito pelo Evangelho para que a chuva serôdia caia. Vamos ler esse texto aqui, Mateus 24, 38 e 39. Alguém encontrou? Sérgio, você encontrou aí? Você pode ler para a gente, por favor? Mateus 24, 38 e 39. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bem, aqui Jesus está dizendo assim, olha, o período que vai anteceder a minha volta vai ser semelhante ao período do antediluviano, né? O período anterior ao dilúvio. E ele dá um exemplo aqui, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Essas ações são ações pecaminosas em si mesmas? Não, né? Comer, beber, casar, dar-se em casamento são coisas corriqueiras. O que Jesus está tentando dizer aqui é que o foco dessas pessoas estava nisso e não no dilúvio. Tinha lá Noé construindo um barco gigantesco com seus filhos e as pessoas, vendo aquilo, continuavam casando, bebendo, comendo, como se nada tivesse acontecendo. E é exatamente assim que a gente tem vivido hoje, não é? Os sinais estão aí. Os sinais da volta de Jesus estão aí e as pessoas ficam vivendo como se nada fosse acontecer. Vivendo como se não tivesse um juízo acontecendo, como se Jesus não fosse voltar. Está parecido com o dilúvio, não é? E aí eu quero ler com vocês o texto do dilúvio, Gênesis 6, 1 a 3. Olha o que diz. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito, veja o Espírito Santo lá, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Essa referência de 120 anos aqui é a referência do tempo que Deus daria a partir dali até que o juízo caísse, o dilúvio. Foi o tempo de pregação de Noé. Enquanto Noé dava marteladas na arca, ele dizia, vai vir um dilúvio. Agora pense comigo, nunca tinha chovido. A Bíblia diz que uma brisa, ela molhava a terra, ela regava a terra. Não tinha chovido, imagine chover para encher a terra. Mas Jesus, Deus tinha dito, vai chover. E se Deus disse, vai acontecer. Às vezes as pessoas duvidam da volta de Jesus porque dizem assim, nunca teve um evento semelhante na terra? Mas é como o dilúvio. Jesus falou, né? Assim como aconteceu antes do dilúvio, vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus. Gê, você quer falar? Pastor, no slide anterior, é possível entender então que o que está acontecendo hoje nós, aí eu coloco todos, né? Não estamos ouvindo o Espírito Santo? Veja, eu não diria nós, porque eu creio que vocês estão ouvindo o Espírito Santo. Nós estamos ouvindo o Espírito Santo, mas a humanidade como um todo realmente está dormindo. Sabe, tem gente que está vivendo no conforto do seu dinheiro, no conforto da sua casa, no automático, sabe? Jesus está gritando através dos sinais da natureza e tem gente dizendo assim, não, está tudo certo, eu vou casar, vou trabalhar, vou acumular dinheiro, depois eu morro. E tem gente vivendo no automático, né? E a gente não pode viver assim. Marcos? Eu acho interessante, pastor, que essa questão, né, de viver uma vida e achar que o fim é a morte, né? Uma das coisas que Deus fez para os antediluvianos é mostrar, através de Enoque, que o fim não era a morte. Muito interessante isso aí, Marcos, muito interessante. Porque Enoque ele foi arrebatado antes do dilúvio, representando que nós também podemos ser salvos do novo dilúvio, que não vai ser de água, mas que vai ser de fogo, descrito lá em Apocalipse, capítulo 20 e capítulo 21. Esse mundo vai acabar e nós precisamos estar preparados para isso e a gente se prepara através dessa descida do Espírito Santo sobre nós. Mas aqui está, Deus deu um prazo para os antediluvianos. Jesus usou outra metáfora também, lá na parábola das 10 virgens. Você abre rapidinho sua Bíblia aí,
em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós não vamos ler toda a parábola das 10 virgens, mas depois você que está em casa aí acompanhando, você pode ler com calma Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Aqui tem a parábola das 10 virgens. E aqui Jesus usa uma metáfora. Assim como ele falou do dilúvio, que foi literal, tá? Eu só quero enfatizar isso. Jesus usou como metáfora para a volta de Jesus, mas o dilúvio foi um evento literal. Aqui ele usa uma outra figura, que é a figura de um casamento. Era comum, nas épocas de Cristo, que o casamento acontecesse mais ou menos assim, né? A noiva tinha as suas damas, né? E aqui tem 10 virgens, 5 eram nécias, 5 prudentes. As nécias eram marcadas porque não tinham o óleo, e as prudentes tinham o óleo. O óleo representava o Espírito Santo. Quantas dormiram? Todas. Todas dormiram. Representando que, em algum momento, toda a humanidade, a igreja cristã vai estar numa espécie de sonolência. Só que tem um detalhe aqui. Quando o sonido é dado, quando alguém grita aqui na parábola, o noivo está chegando, tem um grupo que tem o Espírito Santo e tem um grupo que não tem o Espírito Santo. Tem um grupo que tem óleo e tem um grupo que não tem óleo. Então, a grande diferença entre salvos e perdidos aqui na parábola das 10 virgens é a presença do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, as pessoas não dão importância para esse tema do Espírito Santo. E é por isso que eu tenho falado aqui todas as semanas. Precisa crer no Espírito Santo. Precisa se relacionar com o Espírito Santo. Porque na parábola das 10 virgens, quem se perdeu, quem ficou fora da festa, foram aquelas que não tinham o óleo. E o óleo representa quem? O Espírito Santo. Você vê como isso é importante? Não ter o Espírito Santo na vida significa que você não está entre o grupo dos salvos. A grande notícia é que o Espírito Santo quer vir sobre nós, não é? Olha algumas notícias aqui que nos estarrecem. Criança de 3 anos morre após ser enterrada viva em Turiaçu. Homem mata a esposa e a filha de 5 anos em Osasco. Juíza é morta a facadas pelo ex-marido na frente das filhas na véspera de Natal, na Barra. Tudo isso são notícias que nos mostram que o Espírito Santo, de alguma forma, está sendo retirado da terra, como diz a profecia no livro do Apocalipse. O Espírito Santo está sendo retirado da terra, mas não dos salvos. E isso é importante de saber. O Espírito Santo, em algum momento, vai ser retirado da terra. No Apocalipse, tem a figura dos anjos soltando os 4 ventos. O Espírito Santo vai ser retirado da terra, mas não da vida daqueles que estão selados. Então você precisa receber o selo do Espírito Santo hoje. Pastor, como é que eu faço isso? É simples. Você abre a sua vida para que o Espírito Santo entre e faça as transformações que precisam ser feitas. Você estuda a Bíblia e obedece à Bíblia. Você encontra Jesus e segue a Jesus. E aí a gente não precisa ter medo da saída do Espírito Santo da terra, porque da nossa vida, pela graça de Deus, da nossa vida, da sua vida, o Espírito Santo não sairá, porque nós estamos selados pelo poder dele. Devemos clamar pelo batismo diário do Espírito Santo, sabe? Agora, Lucas 11, 11 a 13, olha que promessa bonita. Lucas 11, 11 a 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aqui, olha, aqui a gente fecha o argumento. Porque a metáfora que Lucas usou aqui, na verdade Jesus usou e Lucas reproduz, é assim, olha, se os pais gostam de dar bons presentes para os seus filhos, se o filho pedir pão, o pai nunca dará pedra. Se o filho pedir um ovo, o pai não vai dar um escorpião. Todos nós aqui somos pais e mães.
E você sabe como você gosta de dar presente para os filhos, né? A gente tem até que se controlar, senão a gente estraga as crianças, né? Mas a gente gosta de dar presente, né? A gente gosta... Eu, de vez em quando, preciso viajar por causa aqui das atividades da Novo Tempo, e eu sempre gosto de trazer um carrinho Hot Wheels, que o meu filho gosta muito, né? Não é caro, mas ele fica super feliz, a gente gosta de ver o sorriso da criança. Agora, Jesus está dizendo aqui que mais do que nós, Deus gosta de dar o Espírito Santo para aqueles que pedirem. E aqui tem um detalhe muito importante. É preciso pedir. Pedir. Você que está me assistindo de casa aí, quando foi a última vez que você orou pedindo o Espírito Santo? Você não lembra? Quando foi a última vez que você disse assim, Senhor, me batiza com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você orou assim, Senhor, eu quero a plenitude do Espírito Santo? Sabe, o texto bíblico está nos dizendo que nós precisamos pedir. E aí você pode me olhar e dizer assim, mas se Deus sabe que a gente precisa, por que Ele não manda? É porque é uma decisão nossa. Deus não invade a nossa vida. Deus respeita o livre-arbítrio. E se nós não pedirmos o Espírito Santo, Ele não vai vir sobre nós. Mas se a gente pedir, o Pai do céu está tipo assim, sabe quando a gente está com aquele presente louco para entregar para o nosso filho? A gente diz, Senhor, eu quero o Espírito Santo. E o Pai diz assim, Espírito Santo, vai. E a gente não fica desamparado. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida aí. Mas o Espírito Santo quer descer sobre você para te dar forças para vencer essas situações. Mas mais do que isso, para te dar salvação, vida eterna. A chuva temporã. Amigos, eu não sei lhe dizer para vocês a data da chuva serôdia. Não sei. Mas eu posso dizer uma coisa com toda certeza, a chuva temporã já está à disposição. E você que está aqui comigo no cenário, você pode sair daqui hoje, batizado pelo Espírito Santo, se já não foi. E você que está me assistindo aí de casa, aí do seu sofá, ou talvez aí de dentro da cela da prisão, ou talvez no leito de hospital, você pode ser batizada pelo Espírito Santo agora. Porque o nosso Pai Celestial está mais ansioso em dar o Espírito Santo para você do que um pai da terra quer dar um bom presente para o seu filho. Sabe, a chuva serôdia, a chuva temporã já está disponível para você. A chuva serôdia, ela vai cair em algum momento. Eu quero que seja logo, porque ela vai marcar os momentos que antecedem a volta de Jesus e eu quero que Jesus volte logo. Mas enquanto esse momento não chega, a gente precisa olhar para a nossa vida agora. Então, é hora de você dizer assim, Senhor, eu não mereço. E veja, ninguém merece. Nem eu, nem você, ninguém merece. Mas pela graça dele, todos aqueles que quiserem vão receber a chuva temporã. Você pode receber. Para de dizer que você não merece, eu já te disse que você não merece. É pela graça de Cristo. Se você quiser, você pode receber a chuva temporã. Enquanto você ouve essa música agora, pede para Deus, porque Ele vai te dar a chuva temporã se você pedir.
Quero te levar a todo lugar comigo. Quero que entre meus amigos sejas conhecido. Eu de ti não me envergonho, pois és o meu Deus. Quero levar tua voz por todo o caminho e do teu amor falar com desconhecidos. No lugar onde trabalho, na escola e onde viajo, te quero levar. Fora do tempo e da religião, por todo o tempo, em toda a região, entre as pessoas que vagam hoje, sem rumo certo ou sem direção, entre as praças de minha cidade e onde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Sejas comigo na rua e nas conversas com meus amigos. Quero que tu seja o centro das atenções e quero que seja o ponto de referência e caminhar consciente de tua presença. Fazer um comentário ao escrever no meu diário, tu deves estar fora do tempo e da religião, por todo o tempo, em toda a região, entre as pessoas que vagam hoje, sem rumo certo ou sem direção, entre as praças de minha cidade e onde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Fora do tempo e da religião, por todo o tempo, em toda a região, entre as pessoas que vagam hoje, sem rumo certo ou sem direção, entre as praças de minha cidade e onde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Meu amigo, sempre tu serás, comigo sempre tu estarás, comigo eu te levarei a qualquer lugar. Em Atos, capítulo 2, versículo 39, diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa do Espírito Santo é para todos. Todos. Para você, para os seus filhos, para os seus vizinhos. Mas eu queria que nesse momento você pensasse em você. Porque os seus filhos, seus vizinhos, os que estão longe, cada um deles precisa pedir o Espírito Santo para si. Esse é um pedido individual. Mas você precisa pedir agora. A sua vida pode ser revolucionada. A sua vida vai ser completamente diferente, para melhor, do que ela nunca foi. Então nós vamos orar agora. Orar para que essa promessa se cumpra na nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Feche seus olhos.
Senhor Deus, obrigado, Pai, por nos dizer aqui através da Tua palavra que o Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre nós. E nesse momento, nós dizemos ao Senhor que nós queremos receber o Espírito Santo. Nós queremos a chuva temporã e nós queremos também a chuva serôdia. Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amigos, obrigado pela companhia hoje. Obrigado a você que esteve aí conosco. E nós nos encontramos na semana que vem, aqui no Bíblia Fácil, para estudar mais um tema sobre o Espírito Santo, tá bom? Até lá!